uma aliança humana. Imagine a aliança eterna, do eterno, o próprio eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Por isso que nós pedimos sempre, gente, é a salvação de vocês, Mystery Pastors. Arrependam-se enquanto é tempo. Ficou bem claro até aqui, meu irmão, igual o sol de rachar, mais do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Dá para você ver o tamanho do problema? Uma aliança humana, não, ninguém revoga, não muda. Imagina a lei do eterno. Imagina a lei do eterno. Porque o próprio Senhor falou, Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Cuideis, que eu não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E o que ele falou? Porque, em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E eu estou pregando aqui ainda, você está aqui ainda, tem muita gente na terra. Jesus já voltou? Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando, para a glória a Deus. Aí sabe o que a palavra do nosso Altíssimo fala assim para nós, assim, ó, Malaquias capítulo 3, verso 6. Sabe por que nós temos que tomar cuidado com tudo e examinar as escrituras? Por causa disso. Sabe o que a palavra de Deus fala assim, ó? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor, ele não muda. Se você não examinar as escrituras, você vai entender que o nosso eterno está caindo em contradição. Que ele aceita a mentira, que ele é a favor da mentira, que ele contradiz na palavra dele. Não, Nanina, não. Se você estiver na guia do Espírito Santo, você vai ver e entender que ele é reto, que ele é perfeito, que ele é justo, reto e bom. E que, habitando só na carne, é que entende as coisas erradas. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. E olha só, o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Agora nós vamos aqui, né? Outro ponto aqui, ó. Outro ponto aqui que é crucial aqui também, aqui, ó. Outro ponto aqui crucial aqui, vamos lá, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 9. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? Stop here right now, please. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E aqui, qual é? Não cobiçarás, qual é o mandamento? O 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a casa, nem a mulher, nem o boi, mas tudo no pacote só. Senão, o 10º mandamento está falando aqui. E muitos falam, né, que o nosso irmão Paulo até resumiu os 10 mandamentos como nosso Senhor e Salvador Jesus, porque não lê, né? Porque não lê, que resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Porque não lê. Sim ou não? Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí, vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando mais aqui ainda. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Porque sem lei está morto o pecado. E aí, como é que fica isso? E aí, como é que fica isso? Tell me, please, como é que fica isso aí? Porque sem lei está morto o pecado. E aí? Não tem pecado aqui mais não, na terra mais não? Não, mas já tem pecado já na terra já tem pecado? Mas diz que pode até viver no pecado, que uma vez salvo está salvo para sempre, quem está em Cristo tem mais pecado, porque nela é tudo errado, né? 1 João capítulo 3, verso 6, sim ou não? 1 João capítulo 3, verso 6, como é que diz lá, ó? Todo aquele que está em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Tá vendo como é diferente a leitura? É diferente, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Sim ou não? Vamos aqui ver o que a palavra de Deus continua falando para nós mais aqui, né? Vamos ler aqui o verso 9 aqui, ó. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ele viveu o pecado e eu morri. Morreu quem que morreu? A velha criatura, o velho homem. Porque o que nos acusa? O que nos acusa diante do Eterno? A lei. E se a lei não existisse,
não existia o quê? O pecado. E o nosso irmão morreu para quem? Para o pecado. Por quê? Ele não vivia na prática do pecado. Lembra? Eu peco. Pecar é uma coisa. Viver na prática do pecado é outra. Listen to me, please. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Ó. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar do diabo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? É sério a coisa, sim ou não, meus irmãos? A coisa é séria, sim ou não? Vamos ver o que a palavra de Deus continua falando mais para nós aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 4. Lembrando, 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. O que a palavra de Deus fala? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. E quem é que é o pai da mentira? Quem é que é o pai de tudo isso aí? O inimigo da nossa alma. E João, capítulo 3, verso 4, diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que a palavra de Deus fala para nós? Continuando, senhor, não parou não. 1 João, capítulo 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E aí vai linkando uma coisa com a outra, assim, não? Vai linkando, vai linkando. E o que é a transgressão da lei e o pecado? Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Se não tivesse esse cumprimento aqui, aí era que fazia grande bagunça. Sabe que cumprimento é esse? Vamos lá, ó. Continuando, para a glória de Deus, verso 11. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí vai linkando uma coisa com a outra, sim ou não? Vai linkando, sim ou não? Vamos lá para... E lembra que isso aí é a aliança do Eterno. A lei, os mandamentos do nosso Pai, é a aliança do Eterno. Por isso que fala a Arca da Aliança, porque dentro da Arca da Aliança estava o quê? A aliança do Eterno. Amém? Para a glória de Deus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, sim ou não? Apocalipse capítulo 12, verso 17, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Se vocês deixarem, eu vou até deixar para nós fazer o fechamento do vídeo, para honra e glória a Deus, que é para dar assim uma misturada mesmo assim, sabe? Bem uma misturada mesmo, para ver, para vocês examinar as escrituras, um pouco aqui, um pouco ali. Como é que se examina as escrituras do nosso Eterno? Como é que lê as escrituras do nosso Eterno? Como é que estuda as escrituras do nosso Eterno e examina? Não sabe, não? Isaías, capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala de quê? Do mesmo assunto. E aí você pode misturar de trás para frente, de frente para trás, que vai dar no mesmo. Vai linkando uma coisa com a outra. Porque é guiado pelo Espírito Santo, não tem como desviar. Vamos aqui para a glória de Deus, amém? Vamos para... Êxodo, capítulo 25, verso 18 ao 10, verso 16 e 21. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, para a glória de Deus, amém? O Senhor é tremendo demais, o Senhor é demais. O Senhor é demais, o Senhor é demais. Depois nós vamos voltar aqui, hein? Nós iremos voltar aqui em Romanos. Nós vamos voltar aqui em Romanos aqui. Nós iremos voltar em Romanos. Vamos lá, Êxodo, capítulo 25. Isso aqui é top demais. A Bíblia mesmo destrincha assim para a palavra do nosso Eterno, mesmo para a glória dele mesmo. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16 e verso 21. Vamos lá, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo.
e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Stop here right now, please. Segundo o modelo que eu te mostrar. O santuário terrestre, a tenda da congregação terrestre, a arca da aliança terrestre, foi segundo o modelo celeste, sim ou não? E se os sacerdotes, olha, pega essa, para glória a Deus. E se os sacerdotes faziam sacrifício e intercedia pelos nossos irmãos, pelos nossos pais lá no deserto, e era simbolizando o tabernáculo celeste, é porque lá tem o nosso sacerdote eterno que está intercedendo por mim e por você, sim ou não? E lembra o que estava dentro da Arca da Aliança? Vamos aqui, contemplando, para a honra e glória de Deus. Pega, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, ó. Verso 10, ó. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Stop here right now, please. O testemunho é o que vai testemunhar que nós estamos em Cristo ou não. O que vai testemunhar se nós amamos ao nosso eterno ou não. Sabe o que testemunha? Nós não viver na prática do pecado, dando o que? Um bom testemunho. Porque se nós damos um bom testemunho, nós dissermos o quê? Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vamos lá, para a honra e glória de Deus. Verso 21, para a honra e glória de Deus. Vê o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Stop here right now, please. Stop here right now, please. Please, stop. Vamos aqui para linkar assim uma coisa com a outra, assim, jovens, e a vocês velhos, que falam assim, como é que pode uma pessoa memorizar tanta palavra de Deus assim no quemo, na cabeça? A você que tem esse desejo, já falei no vídeo anterior, mas eu irei falar no vídeo agora, mais uma vez para você. Receba essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dom de memorizar. Mas para isso você tem que jejuar, orar, vigiar e estudar a palavra de Deus, praticar, porque senão você não memoriza. E você tem esse desejo, receba essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e arrebenta e pregue a palavra de Deus com amor e carinho para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 31, verso 17 ao 18. A palavra de Deus fala assim para nós assim, ó. Entre mim e os filhos de Israel será sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Já nós lemos o verso 18. Pegou? Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Aí, o nosso Eterno trabalhou no 7º dia? Ei, Mr. Pastors, o Eterno trabalhou no 7º dia? É evidente que não, sim ou não? Vocês estão arrumando problema. Vocês estão arrumando problema. É sinal, sim ou não? Ó. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aos filhos de Israel. Só que há um detalhe, sim ou não? Vocês falam por aí afora que foi para Israel e não foi. E ainda que fosse para Israel, olha como é que Deus ele é sábio, como que Deus é tremendo, como é que Deus ele é o grandioso eu sou. Bom, assim, tudo de bom e do melhor se exaltando o nosso Altíssimo. Sabe por quê? Porque você não sabia que após aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho de Abraão. Viu que nós lemos aí no começo do vídeo? E vamos contemplar também já. Aí o que começa dizendo aqui, ó, no verso 18? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai,
deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de quem? Do grandioso eu sou, pelo dedo de Deus. Sabia? Talvez você nem sabia, né? Quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Quem foi? Talvez você não sabia. Agora você já sabe. Êxodo capítulo 31, verso 18. Foi o primeiro escritor. Dá para você ver o tamanho. Por que ele escreveu em tábua de pedra? Por que ele não escreveu em papel, em papiros, na areia? Por quê? Porque apagaria. E na tábua de pedra ela é eterna. Lembra? O nosso eterno, o nosso Cristo é o quê? A pedra angular. Não quer te dizer nada não, simbolizando nada não? Por que o nosso eterno escreveu nas tábuas de pedra? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Dá para vocês ver? E o que colocou dentro? O testemunho é o quê? Os mandamentos do nosso eterno que está dentro. E o que está lá na Arca da Aliança Celeste é o quê? Que está lá dentro? Quem está em cima dela? Pega essa aqui, para a glória de Deus, ó. Ó, listen to me, please. Para a glória de Deus, assim, ó. Para você pegar essa aqui, ó. Para você pegar, ó. Antes de eu falar aqui, olha nos meus olhos aqui, por favor, aqui. Se você não se salva... Lembra, os 2 ladrões da cruz. Um foi salvo porque aceitou a Cristo como seu salvador ali, não foi? O outro se perdeu porque não aceitou. Lembrando, ele não vai estar na eternidade porque a culpa foi dele. E se você não estiver na eternidade, se você não aceitar Cristo como teu salvador, a culpa vai ser tua. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Olha só como é que linka uma coisa com a outra, sim ou não? Tá mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia até aqui, sim ou não? Que os mandamentos do nosso Pai é eterno e a aliança do nosso Pai para conosco. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Vamos aqui para Efésios aqui. Vamos para Efésios. Vamos para Efésios, para a honra e glória de Deus. Vamos lá. Vamos sim, vamos para Efésios sim. Vamos aqui para Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 2, verso 17 ao 19. Porque o que acontece? Era para quem? Para Israel, não? Se eu não linka. Êxodo, capítulo 31, verso 17, se eu não? Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, se eu não? Os mandamentos. Aí, pô, você pode chegar e pode falar assim, né? Ah, mas os mandamentos foi para judeu, porém só para judeu. Quando você aceita Cristo como seu salvador, você já não é mais judeu. Você já não é mais, ou seja, você já não é mais estrangeiro, nem gentil. Você já é o quê? Concidadão dos santos, da família de Deus e filho de Abraão. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Aqui, ó. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de quem? Do Eterno. Você não sabia disso? Sabia disso? Que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho do nosso pai Abraão, já é filho do nosso Eterno, já é da família de Deus? Não tem escape, não. Se você ama Deus, você vai guardar os mandamentos do nosso Pai com amor e carinho, sim ou não? Para a glória de Deus, sim ou não? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Porque, né? Quem foi o primeiro, né? Que foi escolhido pelo nosso eterno, nosso Pai Noé, sim ou não? E olha só como é que uma coisa linka com a outra, sim ou não? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. A palavra de Deus fala assim para nós, ó. Vigia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de quem, Destroyer? De ímpios. Lembra? O nosso eterno ia acabar com toda a humanidade. O nosso Pai Noé achou graça diante dele porque ele guardava os mandamentos do Eterno. Olha nos meus olhos aqui, sabe por que nós examinamos as Escrituras? Por causa disso.
porque nós sabemos que nós vamos prestar conta diante do Eterno. Olha só, Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E nós temos esse conhecimento, nós não vamos, né, fazer essa loucura. Por quê? Tantos anos aí servindo a Deus, pregando e tudo, isso aqui no outro aí. Pra quê? Nadar e morrer no seco? Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 20. É porque muitos falam, né? Porque Deus trabalhou no sábado, não sei o que, isso, aquilo, outro trabalhou no sábado. Vamos até ver logo aqui. Vamos até ver logo aqui, para a glória de Deus, né? Aonde é que fala isso aí, sim ou não? Vamos aqui até para nós já ver aqui onde é que fala logo isso aí, sim ou não? Aqui, ó. Pega aqui esse texto aqui, ó. Gênesis capítulo 2, verso 2. Ele fala assim, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha, Deus trabalhou no sábado, por aí vai. Ei, vamos conferir, vamos alinhar, porque aqui nós alinha, sim ou não? Nós alinha, por quê? Porque é o nosso Pai, O nosso Pai, lembrando, se ele trabalhasse, se abraçar o pé, ele pode tudo. Nós só, com amor e carinho, obedecemos, não é obrigado. Lembra disso, ninguém é obrigado a nada. Mas também ele não é obrigado a levar a tramóia lá para cima, não. Vamos aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. O que fala aqui, ó? Gênesis capítulo 1, verso 31 aqui, ó. O que diz aqui, ó? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora vamos ver aqui o que fala mais aqui. Gênesis capítulo 2, verso 1, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Foi acabado quando? No sexto dia, sim ou não? E aí? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Viu o que falou aí? Antes, nós vamos contemplar aqui também. Nós vamos contemplar aqui ainda. Vamos aqui, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 17, falou o quê, ó? E ao sexto dia, e ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Porque em 6 dias, lembra? Êxodo capítulo 31, verso 17. Lembra bem isso aqui, ó. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao sétimo dia descansou e tomou alento. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para a glória de Deus, continuando. Aí no verso 2 aqui, né? Gênesis capítulo 2, verso 2, aí fala isso aqui, né? Aí pega isso aqui de distorce, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí olha aqui, ó. Mas, olha aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Verso 3, Gênesis capítulo 2, verso 3, ó. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Trabalhou no 7º dia? Evidente que não. Agora você terminou aqui a obra aqui, ó. Terminou. Aí no 7º, terminou aqui, ó, no 6º dia. No 7º dia, você contemplando e havendo terminado a sua obra, que como o Criador fizeram, no 7º dia, descansou. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que o negócio é sério? Vamos aqui para a glória de Deus. Nós já aqui, ó. Vamos aqui para a glória de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Porque em Êxodo capítulo 31, verso 17,